Olá! Que saudades de cada um de vocês! Como estão? Pois é, para quem ainda não sabe, eu tive Covid e estou me recuperando bem, graças a Deus, eu e minha família, tá tudo sob controle. E em breve a gente vai trazer esse assunto específico aqui para vocês também. A gente sabe que é uma preocupação real de todos, que exige muito cuidado de cada um, isolamento. Mas quando acontece, né, quando a gente é contaminado, e a melhor orientação, né, o que eu digo quanto mãe, é pra gente buscar ajuda profissional e que a gente busque o quanto antes, né? E assim aconteceu com a minha família. A gente buscou, meu esposo é médico também, claro que contribuiu para que a recuperação acontecesse também rápido, mas é importante essa busca de profissionais da área da saúde para que a gente possa buscar o melhor tratamento, né, o mais adequado. Então, em breve a gente vai trazer esse assunto específico para vocês aqui também, tá? E eu agradeço por cada mensagem que eu recebi durante esses 15 dias, talvez. Pois então, já se passaram 15 dias. E para quem, a gente tem gente nova aqui chegando, quem quiser nos manda mensagem aí, deixa aí nos falando se é novo na comunidade da 21 Conecta, ou se já conhece a 21 Conecta. E a gente é uma rede inclusiva, afetiva e informativa. 21 pela trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que a gente iniciou esse trabalho na síndrome de Down, na trissomia do 21. Eu sou mãe do Theo, eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece. E a gente trabalha basicamente nos 3 tipos de serviços juntos para a gente construir essa comunidade, que a gente tem o acolhimento, né? Toda família que acabou de receber um diagnóstico, a gente tem já pessoas que estão estudando, estão buscando, se profissionalizando nessa área para receber de forma humana cada família que chega, né? E não ficar muito exclusivo na Dani aqui, que a gente precisa compartilhar todo tipo de conhecimento. Inclusive, uma dessas pessoas que já faz parte do acolhimento é a Delma, que a gente vai conversar aqui hoje. Eu já vou apresentá-la. E a gente tem um grupo de WhatsApp, tem a comunidade da 21 Conecta, para que você possa trocar experiência com outras famílias. E a gente tem a rede de profissionais. Já temos mais de 80 profissionais cadastrados dentro da plataforma da 21 Conecta. Então eu convido todos que conheçam um profissional especializado que atue na síndrome de Down, para que faça o cadastro dentro da plataforma da 21 Conecta. O cadastro é a melhor forma de você ser encontrado por outras famílias. Com o cadastro, a família que recebeu um diagnóstico, que precisar de algum tipo de apoio específico de um profissional especializado, ele vai encontrar dentro da 21 Conecta todo o perfil daquele profissional, conhecer o trabalho, a descrição de atividades, com que área que esse profissional atua. Então, a gente pede para que as famílias que estejam aqui, que conheçam os profissionais, convidem esses profissionais para se cadastrarem efetivamente dentro da comunidade da 21 Conecta. O cadastro é gratuito, né? Criar o perfil profissional, aquele profissional que queira ser um apoiador da 21 Conecta, que acredita no nosso trabalho social, ele pode se cadastrar como apoiador 21 Conecta. E além disso, a gente conecta famílias aos profissionais que atendem de forma voluntária. Então, aquele profissional que queira fazer um trabalho social, que queira ajudar e fazer diferença na vida de outras famílias, ele pode se cadastrar e informar a 21 Conecta que ele topa fazer um atendimento social. Porque aí as famílias que chegam, que não têm condição de arcar com uma terapia e que precisam de uma ajuda profissional, de um profissional especializado que queira fazer diferença naquela família, ele pode fazer um atendimento social de acordo com a disponibilidade dele. Então eu quis falar um pouquinho da 21 Conecta e agora a gente vai receber a Delma. A Delma é mãe do Pedro.
mãe da Laís, uma amiga, assim, que eu tenho muito orgulho de tê-la sempre por perto. E ela é enfermeira e eu vou deixar ela contar a história dela aqui, profissional acadêmica, dentro da história. E ela tem algo muito marcante, né, em relação ao diagnóstico, como que é ter pessoas com deficiência na família. Ei, Delma! Tudo bem com Seja vocês? joia! Seja muito bem-vinda, Delma. Que honra tê-la aqui, viu? Muito Eu que bom. agradeço pelo convite, Dani. Sempre, enfim, deu certo, né, da gente encontrar, né? Isso, Agradeço muito. é sempre muito bom. Não, não acontece quando não é possível, né? Diante de tantos desafios aí da maternidade e as demandas que a gente sabe. E quem está aqui nos acompanhando, né? Que é mãe, que é mulher, que é esposa, que cuida da casa e que tem uma vida profissional, né? Paralela, sabe quão desafiante é. E eu te admiro muito por isso, viu, Delma? E é recíproco, viu, Dani? Recíproco, porque você está na mesma onda, né? A gente surfa. Por isso que a gente se atrai, né? Eles dizem que os opostos se atraem, não é sempre só assim, não. Quando a gente está na mesma energia, essa energia puxa gente parecida. Viu? Ótimo, muito bom. Delma, conta um pouquinho pra gente a sua história, como é para você o recebimento do diagnóstico. A gente sabe que, eu sei, né? Na verdade, eu queria que você contasse de novo para todo mundo que, assim, como foi desde o começo. Tá. Bom, primeiro, eu fui mãe do Pedro, e com o Pedro eu aprendi muito. Quando a gente se torna, quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. Né? E a cada filho que nasce, nasce uma nova mulher, uma nova pessoa também. Né? Isso a gente vê na prática, e eu senti isso na pele, realmente. Né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu não venho de uma família rica, mas eu venho de uma família muito rica de valores morais e valores humanos também, né? Então, eu sou filha de um pedreiro, como dona de casa, mãe de 6 pais, mãe de 6 filhos. Eu perdi meu pai e minha mãe. Meu pai aos 11 anos, minha mãe aos 19 anos. Mas esse tempo que eles ficaram comigo, a gente aprendeu muita coisa juntos e os valores e aquela falazinha lá no coração que a gente sente quando vem alguma angústia, a gente guarda no coração da gente. Né? E a gente sempre morava no interior, na Formiga, a gente sempre escutava muitas histórias. Pai, mãe sempre contava muita coisa, e eu tenho uma figura materna também muito importante, que era a minha avó, bisavó dos meus filhos, que é a avó Maria, né? Uma pessoa de muita garra e muita força também. E são pessoas que me inspiraram, que botaram para frente tanto os meus irmãos quanto a mim mesma. Né? Eu sou uma pessoa que tem a deficiência na família. Minha mãe é uma pessoa com deficiência, ela nasceu sem a mão direita perfeita, né? Ela era mal formada em decorrência da talidomida, né? O meu irmão, ele foi vítima da poliomielite. Só que minha mãe, ela sempre contava a história de que onde o filho meu passasse, o filho ia passar, e assim sucessivamente. Eu não encarava, eu não conseguia enxergá-lo como deficiente ou coisa parecida. E também não conseguia enxergar minha mãe na mesma forma, né? Hoje eu entendo algumas coisas da minha mãe. Hoje eu entendo e depois eu quero contar isso um pouquinho, de como que isso dói, né? E aí, eu fiquei grávida do Pedro, todas as duas gravidezes foram planejadas, altamente desejadas, né? Eu falei que quando o Pedro voltou a dormir com 2 anos e meio, eu falei, se eu dormir de novo nessa vida, eu não vou ter outro filho, então tem que ter outro filho agora. Deus falou assim, deixa eu mandar agora. Demorou 1 mês, eu engravidei. Deixa eu mandar agora, porque senão ela desiste, ela volta a dormir. É bem assim, né? O Pedro tá aqui, ela... Não, não posso. Ei, Pedro. Fala ao vivo. Tá bom? Tô ocupada agora, tá bom? Daqui a pouquinho. Você tá no Brasil, Pedro. Tá no Brasil só. Aí, beleza. Fecha a porta, por gentileza, Pedro, por favor. Aí, bom, veio o Pedro, e aí com 2 anos e meio a gente resolveu engravidar novamente da Laís. A gestação foi muito tranquila mesmo, eu fazendo ginástica.
procurei nutricionista para me acompanhar, para ter uma alimentação mais regulada, porque eu já estava na federal, né? Eu entrei na federal em 2016, na saúde da criança e do adolescente. E lá eu entrei praticamente para trabalhar com crescimento e desenvolvimento infantil, foram minhas provas de concurso, tudo foi um tema que o tempo inteiro estava batendo na minha porta. A gente não sabe desenvolvimento e crescimento infantil, né? Crescimento e desenvolvimento infantil, o tempo inteiro. E aí, enfim, ainda não tinha me encontrado dentro da universidade, ainda estava com muitos tropeços, e aí, num dia, engravidei da Laís, e a gestação, como eu disse, muito tranquila. E aí resolvemos fazer um 3D com 28 semanas, e aí eu falei assim, a gente estava construindo, eu e meu marido, a gente estava apertado, eu falei, não vou fazer não. Meu marido falou assim, não, vamos fazer sim, fizemos com o Pedro, foi muito bom. E aí, só que eu tinha uma tela abdominal por conta de uma hérnia incisional que eu tive na cirurgia do Pedro. Eu fiz uma cesárea, infelizmente, na primeira gestação, e eu tive uma hérnia. E quando eu cheguei para fazer esse ultrassom 3D, o médico falou para mim, você tem alguma coisa no abdômen? Eu falei assim, tenho. Pensei que tem. Pedro estava comigo, dentro da sala, estava aquela coisa toda emocionante. Mas aí o Pedro começou a chorar, porque o coração da Laís começou a bater muito forte. E ele saiu, ficou com o Marquinhos do lado de fora. E aí o médico falou, você fez alguma cirurgia? Eu disse, fiz. Eu coloquei tela abdominal, por conta de uma hérnia. Aí ele falou assim, não vai dar para fazer o 3D. Tá acontecendo alguma coisa com a sua filha. Eu disse, como assim? Ela pode ter qualquer síndrome. O quê? Nessa época eu trabalhava já no ambulatório da criança de risco, na CRIAR, e aí eu falei assim, conversa comigo direito, doutor, porque qualquer síndrome pode ser tudo na vida, né? E eu já comecei a entrar em desespero. E aí eu já pensei na vida dela, do tudo que a gente estava construindo de amor e tudo, e ele, não, pode ser qualquer síndrome, ela parou de crescer, ela está com vários sinais de que ela entrou em restrição de crescimento intrauterino. Percentil abaixo de 5. E aí foi assim... E com algum tipo de cuidado para dar essa notícia, Delma? Ou foi assim? Não, né? Zero de cuidado. Não foi com essa calma, assim, não. Tá? A mesma coisa tá me dando uma tijolada, sabe a pessoa que dá uma tijolada na outra? É mais ou menos assim. E aí, meu marido... ele não entendeu quando o Marquinhos falou assim, chama o marido dela. Aí o Marquinhos entrou na sala e me viu desequilibrada, né? E aí ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele chamou o Marquinhos no canto e eu liguei para minha médica na hora, porque esse médico tá louco, tava tudo normal, tava me sentindo super bem. Eu tinha vindo de um seminário no dia, lá na UFMG, onde a gente trabalhou integralidade e cuidado da criança, o dia todo, tava me sentindo super bem, e ele me dando uma notícia dela naquele momento, foi muito assustador, eu fiquei totalmente desequilibrada. Chorei muito, rezei muito, e graças a Deus a gente tem muitas figuras importantes na vida da gente, amigos de verdade, a Bruna, a Juliana, eu não posso esquecer delas, que elas me ligaram na hora e oraram comigo na hora pelo meu desespero, pelo meu choro, né? Foi muito difícil. E aí eu fui afastada da universidade, eu fiquei 3 meses afastada por conta desse CIUR, né? A médica disse, olha, você tem que ficar mais quieta, ficar de repouso, não repouso absoluto, que não é bom para nenhuma das duas. Então você vai ter que ficar em casa, a gente não sabe o que ela tem. E aí você vai fazer outros exames e vai acompanhar. Fazer ultrassom quase toda semana. E aí eu procurei um médico que chama Marcos Faria, numa clínica chamada Clínica Origem, o ultrassom dele é fantástico. E o meu marido, a primeira coisa que ele falou para mim, falou assim, nós não vamos fazer a aminocentese, porque ele é muito curioso, né? Ele não é da área da saúde, ele é do direito, mas ele é muito curioso. E aí ele mandou, ele não olha não, eu que olho, né? Eu falei assim, olha, 1 a cada 100 crianças, 100 fetos, perdem a vida, né? Na aminocentese. Ele falou, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Ele super me acolheu desde o começo, foi muito surpreendente a serenidade com que ele me acolheu e que ele me abraçou nesse momento, enquanto eu estava desesperada fora de mim. Foi uma coisa que realmente o papel do companheiro ele faz toda a diferença na vida da pessoa, sabe? E a família como um todo. E aí fizemos esse ultrassom, e nesse ultrassom descartou-se outras síndromes e manteve-se a síndrome de Down, com 4 sinais de risco para ela, 4 sinais fenotípicos. Pelo exame de ultrassom, ele conseguia identificar. Lá. Ultrassom fora do normal, assim, realmente, ser realizado.
E assim nós ficamos com ele, acompanhamos. Ela nasceu a termo, nasceu bem, mamou, chorou muito forte, graças a Deus. E desde o momento lá na maternidade, olhavam para mim com um olhar meio desconfiado, assim, né? Não era aquele olhar assim, olha que linda. E ela era muito fofa. Alguns chegavam, brincavam e tudo, mas eu sentia um distanciamento, um medo na hora de falar comigo, sabe? E isso foi ruim, porque eu já sabia do que estava possível de acontecer, né? Que era uma possibilidade, a minha médica era muito clara comigo. Apesar de eu olhar para a Laís e falei assim, gente, eu não estou entendendo o que ela tem, né? Se ela tiver alguma coisa, eu não estou entendendo. Porque o estereótipo que eu tinha, porque eu não conhecia síndrome de Down, era de uma criança muito mole, muito... E ela, desde o começo, olhava no olho. Era um olhar, assim, extremamente profundo, que todo mundo que batia o olho nela, assim, que olhar profundo que ela tem. E ela já Bela. mamando... Interessante você falar que você é o profissional da saúde, né? Assim, e o fenótipo, você não tinha convivido diretamente, né, ainda com uma criança com síndrome de Down, sendo profissional da saúde. Não tinha convivido. As minhas experiências eram com pessoas já adolescentes para adultos, então eu nunca tinha recebido nos consultórios uma criança com síndrome de Down. Eu já tinha estudado muito toda a questão de posição da orelha, afastamento dos dedos, né? Ponte nasal, tudo aquilo. Eu olhava assim, gente, o que essa menina tem? Ela tá à minha cara. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Tudo muito sutil, né? Tudo muito sutil. Fizemos o cariótipo, mas assim, na da porta, a médica que fez o teste da orelhinha dela falou assim: olha, o teste da orelhinha dela, da porta, da maternidade, o teste da orelhinha dela deu normal, tá? Mas no estado dela, você vai ter que repetir. Eu perguntei assim, qual que é o estado dela? Ela ficou calada. Disse, qual que é o estado dela? Ela tem suspeita de síndrome de Down. Você pode me explicar qual que é o estado dela, além desse? Sabe? E eu achei aquilo de uma deselegância para começo de conversa tão grande, porque não é assim que ninguém está avisando, seja lá bom, ruim, seja lá como for, né? Mas eu tive boas experiências lá dentro também, de pessoas muito amáveis, muito carinhosas e que cuidaram de mim e da minha filha com muito, muito carinho e muita afetividade, na verdade. E aí, Laís veio embora para casa, eu vivi muitos conflitos, meu marido sempre muito forte, muito corajoso com ela, com o Pedro, a família toda muito unida, e a única coisa que passava na minha cabeça era as palavras da minha mãe. Onde o filho meu passar, o Rildo vai passar. Ela dizia para o meu filho, pro meu irmão que teve paralisia infantil. E eu olhava para a Laís, eu passei muito mal quando a Laís nasceu, por conta daquela tela. Eu tive uma peritonite muito grave, eu falei assim, eu vou morrer. E aí foi uma complicação muito grande e tudo, mas saímos dela e a única coisa que eu falava assim, onde o Pedro passar, a Laís vai passar, do jeito dela, da forma dela, com o brilho dela, seja como for, ela vai passar. Se ela quiser. Se ela quiser. Eu, o pai, irmãos, tios, a família vai estar para aquilo que for possível. Aquilo que ela der conta e aquilo que ela for capaz, realmente. O que não me dava o direito, eu lembro de uma madrugada, eu passando naquelas madrugadas que a gente amamenta, né? De noite, a menina acorda, e você tem que ficar lá trocando fralda, amamentando, botando para rotar. Naquelas madrugadas solitárias, que às vezes a mãe no puerpério passa, eu fiquei pensando assim, gente, quem sou eu, enquanto pessoa, nem como mãe, tenho de me perguntar o que vai ser da minha filha se ela tiver esse diagnóstico? Quem sou eu para falar assim, será que ela vai casar? Será que ela vai fazer faculdade? Será que não sei o quê? Eu não sei nem se o meu filho típico vai querer isso para ele. Eu não sei nem se eu queria isso para mim. Nem eu vim saber disso, era na idade adulta. Então eu me achei com covardia tão grande de querer traçar o destino dela e de estar chorando por umas coisas tão difíceis. E aí eu resolvi chorar. Chorei de medo, não dela, não por ela, mas eu chorei de medo da sociedade, porque eu sabia que ela ia ter que enfrentar mais coisas do que a gente, enquanto mulher, tinha que enfrentar. Porque ser mulher hoje em dia não é fácil. Ser mulher, que trabalha fora, que tem filho, que gosta de cuidar da casa, que gosta de estar junto com o marido, que gosta de se sentir bonita também, né? Plena, né? Mas que quer cuidar do seu filho e fazer dele
um cidadão de bem, é um desafio muito grande. E eu ver alguém maltratá-la ou rejeitá-la pelo fato dela ter um cromossomo a mais, ou pelo fato dela ser menina, porque isso acontece, ou pelo fato dela ser pequena, ou pelo fato dela ser gorda, ou pelo fato de qualquer coisa. Qualquer mãe que vê um filho ser rejeitado por qualquer razão, vira onça. E eu sabia, porque eu sempre fui muito tranquila. A minha mãe falava que eu era muito bobona, né? Eu sou muito passiva. Meu marido fala também que eu sou muito tranquilona. Eu sou brava até com algumas coisas, mas eu sou muito tranquila. Eu não sou de entrar em briga, de discussão, não. Mas pelos filhos da gente, a gente tem que entrar. E aí eu descobri que eu teria que me reinventar. E aí a Márcia, pediatra, que trabalhava comigo lá no Acriar, me mandou uma mensagem, quando ela soube, dizendo assim, Delma, coragem. E nessa palavra de coragem e outras coisas que ela me disse, ela me mandou um perfil de Instagram e um currículo. Esse perfil, o currículo era da Emily Habib, que foi uma pessoa histórica na nossa vida, assim, que ela hoje é uma inspiração na minha vida como profissional, como pessoa. E o currículo, ou melhor, o Instagram do Theo. E foi no Instagram do Theo que eu fiquei apaixonada cada vez mais e me inspirando e falei assim, eu preciso falar com ela. E a Márcia me passa o contato dela, dessa mãe que está na nossa frente aí, da mulher, que desde aquele dia virou minha amiga, né? Eu tive outros acolhimentos, até estava falando com a Dani, a Bárbara, a Adriana Lima, foram outras pessoas que me acolheram naquele momento de uma forma muito carinhosa, cujas palavras nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Mas, sem dúvida, eu olhava para a Dani, olhava para as fotos do Theo e mostrava o Theo para todo mundo, mostrava o Instagram dele, que gracinha, que fofura, né? E ela, sem dúvida, me falava assim, da linha média, da posição, e naquela época, quando chega o cariótipo, a gente fica doido, né? A gente perde a noção. Quando a gente, igual quando foi naquele bendito ultrassom, parece que eu esqueci quem eu era. Quando o cariótipo chegou, naquele minuto eu esqueci quem eu era. E aí, Deus é tão bom, eu falo, Deus é muito bom comigo. Na mesma hora que eu recebi o cariótipo, a Juliana, minha amiga, me liga e ora comigo. Eu falo que eu sou muito abençoada por essas pessoas que estão ao redor de mim. Deus deve gostar muito de mim lá no céu, de alguma forma, né? E foram palavras que me encorajaram, que me fazem estar aqui hoje. É claro, o primeiro ano da Laís, sem dúvida, foi muito desafiador. Foi um processo de reconstrução. Eu lembro do dia que eu voltei para a universidade, no primeiro dia, em que eu sentia que eu estava renascendo ali dentro. Eu não era a mesma mulher que eu saí no dia 24 de agosto de 2017. Eu voltei em junho de 2018 como um outro ser humano, muito melhor, muito mais forte, né? Com mais defeitos, porque eu fiquei mais chata. Eu fiquei mais chata, porque assim, a gente aprende a ser mais seletiva com as coisas, a gente não tem muita paciência com determinadas coisas também, não, tá? Mas... Pelos nossos filhos, né, Delma? Pelos nossos filhos, a gente começa a lutar, desbravar, né? E eu lembro da minha mãe, eu lembro que eu chorava de medo da sociedade, porque eu vi minha mãe passando por isso. E eu lembrei, recentemente, da história da minha mãe falando assim, como ela não tinha uma mão, ela adorava ouvir a missa, né? Ela adorava ouvir a missa no rádio. A gente era muito católico, devoto de Nossa Senhora. E aí eu falava assim, mãe, vamos na missa comigo? Aí a missa, todo domingo eu ia à missa. Agora eu não vou tanto mais, infelizmente, até por conta da pandemia, mas os meninos iam comigo. O Marquinhos também. Mas aí a minha mãe falava assim, eu falava, mãe, você não vai à missa comigo? Não, eu não vou à missa, eu não gosto de ir à missa. Eu prefiro ouvir de casa. Vamos, mãe, vamos à missa comigo? Não. Aí um dia eu acho que ela apelou comigo, falou, sabe por que eu não vou à missa? Sabe aquela hora que a gente dá as mãos? Sabe aquela hora que a gente dá as mãos para fazer o Pai Nosso, ou da Paz de Cristo? As pessoas não fazem aquilo comigo. Por causa da minha mão. Olha só. Uhum. Aquilo, eu até arrepio quando eu lembro quando a minha mãe me contou isso um dia, num domingo. Eu sentada na beira do fogão a lenha, lá em casa, lá no interior, lá em Formiga, e ela me contou isso. Pouco tempo antes dela falecer. E aí... Olha o preconceito, né, Delma? Dentro da igreja, as pessoas não davam a mão para ela, não davam paz de Cristo para ela, porque tinham medo dela, tinham nojo, tinham, não sei, tinha
preconceito mesmo, se é só essa palavra, eu acho que isso é horrível, né? E eu pensar, cara, ela sofreu tanto, ela se privou tanto de tanta coisa, será que vou precisar fazer isso? Né? Eu não quero fazer. E aí eu via muitas pessoas fazendo com que o mundo se fechasse no mundo da deficiência. E aí eu perguntava para algumas pessoas, a Carol Coelho foi outra pessoa que me acolheu muito também, e perguntava, gente, tem que ser assim? Perguntava, tem que ser assim? Eu tenho que mudar meu mundo, tenho que largar meus amigos? Que é isso? Onde se viu isso? Não fazia sentido na minha cabeça. Aí, não, Delma, não tem que ser assim, não precisa ser assim. A Emily era outra pessoa, não precisa ser assim. E eu via meu irmão mais festeiro, mais bagunceiro, pai de 4 filhos, casado, bem sucedido, graças a Deus. Eu falei assim, não faz sentido. E aí eu fui num evento chamado do lançamento de uma plataforma da USP, em parceria com a FMG, lá na Federal. Chamava Demais Informação, essa plataforma. Ela está até um pouco parada com a Fabiana, uma professora lá da USP. E aí, nessa plataforma, uma tese de doutorado foi apresentada e mostrava como é que o mundo da pessoa com deficiência ela muda. Sabe? Ela fez era um estudo qualitativo, onde ela mostrou uma nuvem, que era a rede de apoio da pessoa típica, né? Então, ela vivia numa nuvem X, e a nuvem da pessoa com deficiência. Existiam 3 nuvens. A nuvem da pessoa típica, com aquelas mesmas relações, quando o filho nasce, amplia-se um pouco por causa de amigos e tudo. A nuvem da pessoa com deficiência, que haviam 2 formatos. Uma, em que a nuvem se afasta, aquele primeiro grupo de pessoas se afasta, para se ampliar os cuidados médicos da equipe multiprofissional, né? E se exclui a primeira, ou seja, ela segrega, aquela nuvem de contatos fica ali. E no terceiro desenho, onde a nuvem de contato, de rede de apoio, ficava a primeira, os profissionais, e uma nova rede de pessoas que se comunicavam. E aí eu falei assim, eu quero estar ali. E eu chorei também, lá no meio de todo mundo, que ninguém entendia o que eu estava falando, eu quero estar ali. Entendeu? E eu quero que outras pessoas estejam ali também, porque não acho justo me segregar ou segregar qualquer pessoa pelo fato de ser branco, preto, rico ou pobre, ser deficiente ou não ser deficiente. E nesse evento tinham vários alunos da universidade com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência motora. Foi um evento muito bacana que aconteceu em 2018, logo depois que a Laís nasceu. E foi muito bacana, sabe? E aí foi que começou essa construção de vir com Primeira Infância Plena, né? Eu já participava de projetos de extensão, e o projeto virou um programa às vésperas da pandemia, né? Incorporando toda essa questão do crescimento e desenvolvimento, com apoio e incentivo da Elisângela, que era uma outra professora lá da Federal, a Tércia, o Ed, o pessoal da saúde da criança como um todo, sempre me apoiando, entendendo como é que o meu olhar tinha amadurecido, sabe? Isso eu devo muito a esses colegas, a Bruna, a Ju, que é para além são amigas mesmo, do coração mesmo. Então, todas essas pessoas, né? E tudo começou com essa conexão que a Dani fez aí, com essa palavra de coragem que a Márcia deu, e postando o perfil do Theo. E aí estamos aqui hoje, né? Depois de 3 anos e 3 meses. É lindo ouvir essa história, né? Que você tem uma relação com o diagnóstico, né? Tipo assim, pós-família núcleo base, né? Assim, talvez 3 gerações aí de pessoas com deficiência e transpondo barreiras, e sua mãe falando, né? Onde que o meu filho vai passar, o outro vai passar. E quando você fala, né, que os nossos filhos, né, assim, nossos filhos nos fazem melhor todos os dias, né? E você mostra como que você foi amadurecendo, mesmo após o nascimento do Pedro e da Laís também, né? Quanto que isso mudou para muito melhor a sua vida, da sua família e dos seus projetos profissionais, né? Aquela pergunta que às vezes as pessoas nos fazem, né? Como ficou a sua vida depois do diagnóstico, né? Como que tá hoje sua vida depois do diagnóstico? Olha, nos primeiros momentos eu me desacelerei muito, tá? Eu desacelerei, eu precisei me organizar.
eu falava com a Márcia assim, Márcia, eu vou me permitir viver não o luto, mas cada momento de revolta, de preocupação, de aceitação, cada fase, que a Kubler-Ross fala lá, até a aceitação, eu me permiti. Eu esqueci que eu era enfermeira, sabe? Esqueci completamente que eu era enfermeira, que eu trabalhava na saúde da criança. Para mim, eu estava aprendendo do zero, eu estava nascendo ali realmente. Né? E aí, eu recebia a visita dos meus alunos, era uma gracinha, eu olhava para eles e disse, gente, será que eu vou dar conta de novo de ensinar esses meninos? Porque eu estou aprendendo tudo de novo, parece que eu sou outra pessoa, sabe? Era uma coisa muito louca. E o que me confortava, às vezes, era conversar com você, Dani, que você às vezes falava assim, não, vai ver, vai voltar ao normal, vai voltar. E eu falava, não, então vai. Falava que a vida, né? A vida vai. Não, tudo acalma, né? Tudo se organiza. Vai se reorganizando. Eu conto também, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu tenho uma ajudante que é fantástica, a Emily, que é quase a segunda mãe da Laís do Pedro para mim. Né? A gente precisa de rede de apoio. A gente precisa de rede. Meu marido é uma pessoa que aceita muito, que é um paizão, mas ele não tem tato para algumas coisas, ele não tem paciência para algumas coisas. A gente tem que entender a limitação do outro. Né? Sim, e os homens, de um modo geral, eles não nasceram para ser cuidadores, né? Nós, mulheres, a gente já nasceu e já tem aquele papel de cuidado. Isso é natural, né? Seja como amiga, seja com os nossos pais, com os nossos filhos, né? A gente já tem isso muito internalizado e o homem ainda não tem esse papel de cuidador efetivo, né? Então, a gente... muita coisa já se avançou, né? Mas ainda há uma caminhada aí pela frente. Mesmo aqueles que avançam, porque eles, por exemplo, Marquinhos sempre foi muito presente na minha vida e dos meninos, mas mesmo isso sendo avançado, ele não conseguia entender a preocupação materna, onde que ela ia, por que eu tinha preocupação se ela ia sustentar o pescoço ou não, por que eu tinha preocupação se ela ia movimentar a mãozinha ou não, como é que estava o movimento do olho ou não, sabe aquelas coisas assim do detalhe, se ela fez xixi ou não. Não entende muito bem essas coisas, não. Para ele tá ótimo, né? E tinha que ter aquela horário, aquela regra, aquela repetição, aquele rigor, aquela disciplina, né? O Dudu do Cavaco até falou assim, que essa semana lá no Mano Dal, como que ele interpreta, ele falou disciplina, e realmente, disciplina. As coisas só voltam ao lugar se a gente tiver muita disciplina. Uma agenda organizada. E as coisas voltaram ao lugar a partir do momento em que eu consegui ter uma agenda organizada. É claro que as pessoas tiveram que tolerar um pouquinho nessa minha ausência, né? Dos primeiros momentos. É um momento. Da minha rearticulação, né? Hoje eu consigo caminhar de uma forma bem mais... Nunca vai ser a mesma coisa, né, Dani? Nunca vai ser a mesma coisa. Nem quero que seja, porque eu não faço questão mais também, não. Mas, assim, eu acho que eu consigo caminhar, executar projetos, executar sonhos, me realizar, saber o momento das coisas, né? Igual na universidade, muitas vezes eles falam, quando é que você vai para a pós-graduação? Eu vou aguardar um pouco, eu preciso dar apoio para minha família, né? Eu preciso dar apoio para os meninos que estão pequenos. Eu lembro de um dos pediatras, que foi pediatra do Pedro, não tinha contato com a Márcia ainda, o doutor Edson, até já aposentou, ele falava assim, quando a Laís veio, ele falou assim, você já assistiu Extraordinário, Del? Eu disse, não, tinha acabado de lançar esse filme. Então assiste, mas não preste atenção no personagem principal. Olhe para a irmã e lembre-se do Pedro. Aquilo foi uma lição de vida para mim. Nossa. Olhe para a irmã e lembre-se do Pedro. Então, sempre, por mais que eu corresse, que eu sabia que eu tinha que baixar do castelo lá no Anchieta, que era uma viagem de 2h30 para chegar, para fazer fisioterapia 2, 3 vezes por semana, né? Quando foi preciso fazer sim, para fazer fono à distância também, até a gente encontrar alguém que fosse em casa, ou que a gente pudesse. E eu posso dizer que eu sou privilegiada. Nesse mundo louco aí de tudo, eu sou muito privilegiada, porque eu tenho estabilidade de emprego, que muita gente não tem, né? Eu tenho um marido bom, que é parceiro, que ficou do meu lado e do lado da família, né? Que tem estabilidade financeira também. Né? Então, a gente tem uma situação, uma rede social muito boa. Eu tenho essa pessoa, a Emily, que eu não posso esquecer jamais, porque ela é
ela é meu braço, meu direito, esquerda, eu não dava muito de respirar se não tivesse isso, eu não comeria. Eu fiquei 5 meses sem ela na pandemia, eu falei que eu enlouqueci. Eu entrei em exaustão realmente, eu vou morrer de novo. O cansaço era imenso, assim, cuidando de casa, acabando de mudar, cuidando dos meninos, pedalfabetizando, eu tomando um papel de fisioterapeuta, de fono, de TO, de... Eu vou endoidar. Sério? Aí a gente conversava muito da Delma, desacelera, Delma, desacelera. Mas a gente Prioriza, né? A gente precisa priorizar priorizar o que é importante naquele momento, né? E realmente senão a gente fica exausto e a gente precisa ir com calma mesmo, né? E por parte. Delma, você comentou que você se conectou com a gente antes de existir ainda 21 Conecta, né? Era o Instagram do Theo apenas. E no Instagram do Theo a gente compartilhava atividades de estimulação precoce. E você brinca muito, né? Tipo, que eu não era profissional da saúde, tinha todo aquele olhar, né? De estimulação, né? Assim, até só às vezes eu até achava. Ela, você, gente, tem base, né? Ela formou. E você acompanhou o nascimento da 21 Conecta, né? Assim, desde sempre, essa transformação, algo que movimentava dentro de mim, assim, que eu queria realmente construir essa rede. E talvez por não ser profissional da área da saúde, entendendo tanto a necessidade de ter bons profissionais ao lado, eu via essa dor das famílias também, né? E você viu surgir a 21 Conecta, e eu queria que você contasse um pouquinho, assim, para quem é a 21 Conecta, quem ainda está conhecendo agora, quem chegou, quem pode se beneficiar, pode ser ajudado de forma bem positiva na vida pela 21 Conecta. Olha, eu vou falar o que eu acho do 21 Conecta, tá? Eu acho que o 21 Conecta foi uma inovação do ponto de... Porque você trouxe o desejo nosso, materno, tá? De juntar ali profissionais que fossem habilitados, capacitados ou desejosos de aprender mais pelos nossos filhos, né? A gente sabe que a gente tem muitas questões que são comuns às crianças típicas e que às vezes é tratado como uma atipia, porque não é necessário, mas tem também as suas singularidades que precisam de cuidados mais peculiares e mais incisivos que o 21 Conecta e profissionais bem capacitados trouxe, né? Então, essa rede que se formou, conhecendo profissionais de perto e de longe, ela permite que a gente tenha mais conhecimento, se empodere enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Eu já trabalhava lá na Federal um pouco com a condição crônica na infância. Eu lembro bem da professora Elisângela, na época eu trabalhava muito com câncer infantil, ela falou, não foca no câncer, foca na condição crônica. E aí eu fui vendo como que a condição crônica foi se desenhando, era estudando muito a respeito, e de repente eu me mergulho nessa história como um laboratório, né? Piaget sempre fala, nada melhor, não há nenhum laboratório melhor do que os seus próprios filhos, né? E eu estou nesse laboratório vivo hoje, né? Me inspirando neles, todos nós, né? A maioria daqui está nos vendo agora. Paciência para ouvir minha falação. E assim, eu acho que o Conecta veio para inovar e para mostrar que é possível a gente fazer uma construção com evidência científica, com competência, né, com paciência. E mais que isso, pensando não só na competência e na evidência, mas também na pessoa, né? Na pessoa da mãe, na pessoa do pai, na família. O brincar, claro, ele permeia tudo. Mas mais importante é pensar nessa acolhida, nessa palavra que muda o vínculo, muda a história de vida das pessoas. Então, quando você ouve uma palavra amiga, um incentivo, quando você fala, eu lembro que o material do Movimento Down também me ajudou muito no começo. Quando eu li O Seu Bebê Chegou e Agora, né, uma coisa assim, que era o título, e aí ele começava assim, parabéns. E era algo tão engraçado, por isso, gente, eu sou profissional da saúde, eu nunca pensei em falar assim, parabéns para todas as crianças. A gente sempre vinha com aquela cara de paisagem quando via um menino prematuro, ou vinha alguém com...
Sabe aquela cara de faz assim, e aí, o que vai ser? Então, a primeira coisa, gente, vida é para ser comemorada. Né? Então, parabéns. Ame o seu filho, deseje o seu filho, que ele vai te dar alegria, vai te dar dor de cabeça como todo filho, todo pai e mãe. Não existe Como pai e mãe. qualquer filho, né? Como qualquer filho. Sim, exatamente. Então, não há. Então, assim, eu descobri também, por meio das experiências de vida, e que também que nossa parceria com o 21 Conecta desde sempre, desde antes do 21 Conecta nascer mesmo, que é muito mais singularidade, muito mais a ver do que de diferença. Entendeu? Tem muito mais relação do que de segregação. E foi aí que a gente começou a ver que a gente falava a mesma língua, né? O 21 Conecta queria conectar pessoas, não só com a trissomia do 21, mas conectar pessoas que viviam, que trabalham, que respeitam a diferença, não pelo cromossomo extra, mas a diferença porque nós somos, por natureza, diferentes. Né? Então, esse valor moral, ético que o 21 Conecta trouxe com ele e que é reflexo do comportamento da Dani, ela é muito bacana e muito parecido comigo e com a minha história. Então, por isso que a gente está aqui hoje, né, Dani? Porque é algo que eu acredito e tenho certeza que vai ajudar, já tem ajudado muita gente, né? Dos seus trabalhos, quantas pessoas que eu sabia que você saía de casa e ia lá e acolhia, né? Voluntariamente, continua fazendo voluntariamente, gratuitamente, né? Todos os dias, sempre que aparece alguém, você liga, você acolhe. Assim como o Chat 21, que é um serviço fantástico também. Eu sempre falo do Chat 21 nas minhas aulas para os alunos. Gente, o que é isso? Como a rede social trouxe informação, como conectou gente, eu sinto gente de todo lugar do mundo. Às vezes eu me peguei orientando sobre caderneta de vacinação do menino que estava lá no Maranhão, no fim do mundo do Maranhão, que não sabia nem que existia. Com falta de apoio, né? Como é que é? No fim do mundo, sem apoio, sem profissional, sem família que ajude, mas tem a conexão, né? A proximidade. Tinha um WhatsApp, então acho que essa ideia que você teve, que o Chat 21 começou a desenvolver ali, que é uma outra rede, né, de apoio também, importante para as famílias, mas o 21 Conecta ele veio modernizar isso tudo, com a formação profissional, com a formação da família realmente. Né, como a família precisa se empoderar para ter conhecimento e cobrar até a vez de profissionais que chegam e falam, não, você não tem que fazer isso, você não tem que ser assim mesmo. E aí eu fico pensando do lado de cá enquanto profissional, quanto é desafiador hoje receber essas famílias. Porque eles sabem muito. Família empoderada, com conhecimento certo, né? Como que é isso para o profissional? Exatamente. Então, ou você cria vínculo ou você se queima na hora. Não, essa não fica comigo. Esse não fica comigo, porque não entende quais são as especificidades ou quais não são. Então, assim, eu acho que o 21 Conecta ele trouxe isso. Como várias redes, a questão da inclusão ele é uma marca fundamental, mas mais que isso, é da formação, do empoderamento realmente formal, né? Ele liga as pessoas em quem ela interessa. Recentemente mesmo, a Lu tá até aí, a Lu nutricionista, e todo mundo me falava, evita leite, eu li aqui na literatura, eu sou uma bezerra, que eu tomo 2 litros de leite desde que eu nasci e tal. E agora na vida que eu tô começando a tomar 100 ml de leite por dia, olha, desde agora que eu tô com 41 anos. Por conta da explicação que a Lu deu naquela aula do 21 Conecta lá em dezembro. Tá? Que alguém me convenceu por A mais B. E olha que me convenceu, essa cabeça dura. Mas porque me explicou claramente o que era. E aí, enfim, eu consigo processar a coisa. Então, eu acho que é muito... Eu acho que vocês conseguem aplicar, os profissionais que vocês conseguiram conectar, pelo menos os que eu acompanhei até agora, né? Eles conseguem aplicar um conceito muito moderno. Até hoje de manhã eu estava conversando com umas colegas da faculdade, que é o letramento em saúde. Não sei se eu já mencionei ele com você. O letramento em saúde é um conceito muito novo, né? Ele vem sendo considerado o 6º sinal vital. Ou seja, ele salva vidas. O 6º sinal vital, assim como a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o conhecimento da família, ele salva uma vida. Né? E o letramento em saúde é a capacidade do profissional de traduzir a informação científica para a família e ela se apoderar disso
e implementar isso na sua vida pessoal e familiar, né? Então, e é lógico, gente, a ciência ela existe, mas ela não é ipsis literis, não. Existe um princípio, né, principalmente na pediatria, que é uma filosofia, na verdade, que é do cuidado centrado na criança e na família. Ela vem antes da ciência. Então, eu só aplico a ciência de acordo com a realidade que eu estou vendo. Então, por exemplo, eu contei aqui minha história de vida e eu disse que eu me considero uma pessoa muito privilegiada, tanto do ponto de vista social, eu estudei muito, ralei muito. Quando eu passei no concurso da Federal, ninguém sabe, eu dormia, era dentro do ônibus, eu não dormia na vida, eu passei 1 ano e meio sem dormir, praticamente, eu dormia 2 horas por dia. Eu falo que eu fui abduzida. Eu não sei como é que eu dei conta disso tudo, né? Mas a gente está aqui, deu conta porque a gente deu conta, né? Porque a gente é guerreiro mesmo. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue, tem energia, tem coragem, tem cabeça, tem estrutura familiar que te permita isso, né? Então não adianta eu falar que impor a minha realidade para a família A, B, C ou D. Enquanto eu não conhecer a criança, eu não conhecer a família. Ontem mesmo eu estava dando uma aula, era um GD de ensino remoto emergencial na UFMG sobre condições crônicas. E aí eu passava um desenho animado para um estudo de caso de um desenho animado. Não sei se você conhece ele, né? Tipo a Pablo, lá do Netil Kids, esse desenho. O Pablo é de um menino autista. O Pablo é um menino autista. E o tema era autismo. O GD do dia lá na Federal é autismo. E aí as meninas no GD, pelo Teams, eu passei o desenho, eu perguntei para elas, quem é o Pablo? Aí elas falaram, Pablo é um menino autista. Não estou perguntando o diagnóstico dele, estou perguntando quem é o Pablo, qual é o menino que você viu aqui? E o Pablo brincava, o Pablo tinha os brinquedos, o Pablo tinha medo, o Pablo tinha alegria, que sorria. Eu quero essa descrição primeiro. Aí ela falou, nossa, professor, eu nunca tinha passado para parar nisso. Pois é isso que a gente tem que olhar, né? Isso mesmo! Assim, nossos filhos não é a síndrome de Down, né? Uhum. Filho é o Pedro e a Laís, a Teca, levado, alegre, né? Assim. Você vai ver, Dan. Transbordam. Eu estou conversando com você enquanto mãe, enquanto profissional também, mas principalmente enquanto mãe. Gente, uma menina com síndrome de Down, ela entrou dentro da sapateira, escondeu a sapateira dessa altura, 30 centímetros de altura, ela estava lá escondida de mim, castela a casa inteira, ela morrendo de rir da minha cara. Outro dia, tô ocupada, daqui a pouquinho ela vai entrar. Aí eu falei, tá doido, Samara, né? Falei, deixa, negócio se vira pra sair, não vou tirar você daí, não. Mesmo. Entendeu? Entrou, agora sai, né? E o Pedro? O que é que o Pedro fez? Fala dele. Como é que é? O Pedro? O Pedro é um E o Pedro? Conta o Pedro do Papai Noel. Como é que o Papai Noel foi distribuir presente no Brasil? Como é que foi que ele falou? O papai mandou um vídeo pro Papai Noel. Papai Noel, quando você vier, você vem de carro, aí você protege é uma coisa assim, né? Você vem de carro, porque aí você protege as renas do coronavírus e traz bastante álcool gel. E aí você distribui os brinquedos para as crianças do mundo inteiro. É assim. Gente, já aprende o tempo todo com os meninos, né? Qualquer um deles. Uma coisa. E é muito legal você falar, Dama, que quando a felicidade independe de ter um filho sem deficiência, né? O meu vizinho não é mais feliz porque ele não tem um filho com deficiência. E a gente precisa quebrar esses protocolos, né? Ou coitado, ele agora veio o filho, né? A gravidez estava tão planejada, tudo certinho, e de repente nasceu o filho com deficiência, né? A pessoa não vai ficar mais triste porque tem um filho com deficiência. Claro que demanda uma reorganização familiar, né? Um novo planejamento de vida, mas a gente vai ser feliz sim, vai ser muito feliz, independente de ter ou não um filho com deficiência, né? E isso é super importante a gente... O estereótipo tal do mãe especial, você recebeu um anjo, não, nada, eu recebi... E assim, a gente, só contando um caso breve, essa coisa, eu falo para os meus alunos também, eu acho importante contar isso aqui, o tal do especial, que a gente chama. Tem muito que falar, sua mãe é especial. Não, sua mãe é especial, não. Você também é especial, a minha irmã é especial, minha vizinha é especial, toda mãe é especial, porque tudo é guerreira, gente. Tudo é na luta. Não tem diferença. E cada filho é especial para sua... Né? E cada filho é especial para sua mãe, para o seu pai, para sua família, né?
O Exatamente. Pedro não é menos especial porque não tem síndrome de Down. Jamais, né? Jamais, Jamais. A gente tem jamais. que... Muito pelo contrário, nada a ver. E esse termo, ele foi uma tradução equivocada da década de 70, de 60, vindo aí, era Healthcare Specialized, cuidados especializados em saúde, que veio traduzido para o Brasil, em vez de vir como cuidados especializados em saúde, veio como cuidados especiais em saúde, e com o passar do tempo, o brasileiro, o português brasileiro trouxe como como pessoas que precisavam de cuidados especiais em saúde, ou só pessoa especial, ou excepcional. Então, essa tradução ela foi muito equivocada. Hoje a gente sabe que são pessoas que precisam de cuidados de saúde específicos, fono, TO, físio, e outros, neuropediatra, enfim, pessoas que precisam de intervenção em tempo oportuno, mas qualquer criança precisa de intervenção em tempo oportuno, tá? Qualquer criança precisa, seja ela com T21, seja ela com TEA, seja ela com uma suspeita de anemia. Se você não trata uma anemia dentro do tempo dela, se você deixa aquela anemia correr solta, a deficiência cognitiva vem junto e outras complicações da criança vêm junto. Então, é tudo identificação em tempo oportuno. Enquanto enfermeira, eu tento trabalhar isso com os meninos da enfermagem, que eu chamo, meus alunos. Né? Não meus filhos, não. Também são meus filhos de vida, não da... São crias profissionais. Da vigilância em saúde mesmo, do diagnóstico, da identificação do problema em tempo oportuno para qualquer condição. Eu acho que isso faz diferença na vida de toda pessoa. E aí, tirar esse estigma da mãe especial. Ah, não fico ofendida de me chamar de mãe especial, não, mas eu acho que não acho necessário. Não acho necessário. Sabe? Realmente. E aquela história assim, Deus manda os filhos especiais para as mães especiais, né? O que você acha sobre isso? Eu não acho que eu sou especial, nem minha filha é especial, nem minha família é especial, não tem nada disso. Porque eu sei que o que eu acredito da minha fé, isso é uma questão de fé, é que cada um tem uma história a ser cumprida, uma missão a ser cumprida, né? Eu acredito muito nisso. E eu sou católica, mas tenho um pezinho ali na doutrina espírita, né? Espiritualista, na verdade. Então, eu acredito nisso, que se as coisas vierem é porque que seja feita a vontade de Deus. Entendeu? Eu sempre peço uma coisa, eu queria tanto que isso acontecesse comigo, Deus, mas antes de tudo que seja feita a tua vontade. Porque eu acredito que nós, nessa existência, nós somos instrumentos dele, né? Somos instrumentos para o desejo dele seja executado nessa terra. Posso estar sendo bem, como é que eu vou dizer? Bem sonhadora, muito cor-de-rosa, mas não é. Eu acredito muito nisso. Que é o meu jeito assim, de falar. Eu acredito que eu tenho a minha fé, não prego a minha fé para os outros, não gosto que ninguém pregue a fé dele para os outros, mas acredito, acima de tudo, que a gente tem sim uma missão. Não quero dizer que o Pedro tenha sido uma missão, que a Laís tenha sido uma missão, não quero dizer isso. Eu quero dizer que, enquanto ser humano, a Delma, o que eu, enquanto pessoa, preciso fazer nessa terra? E quais os caminhos? Ele não fala assim para mim, olha, você vai ter esse caminho A, B, C ou D. Eu que vou escolhendo, eu que vou traçando meus caminhos. Eu que escolhi ser mãe aos 37, aos 34 anos. Eu escolhi. Eu falei, não, vou esperar. Não foi ele que falou assim, não, vem cá. Não, se eu tinha mais risco, se não tinha. Quantas mães jovens, você é menina, Dani, e estavam vivendo a mesma situação que eu. Então, assim, eu acho que cada família enxerga coisas. Né? Respeito quem interpreta dessa forma, quem prefere encarar dessa forma, até porque é uma forma de apoio, de aceitação, de autoestima até muitas vezes para algumas famílias. Mas para mim ela veio assim, não, aconteceu, então a gente tem que fazer do limão a limonada. É assim, aconteceu, então agora levanta a cabeça, segue em frente. É igual eu falo com os meninos, quando cai. Caiu, gente, levantou, machucou? Não, machucou não. Machucou, eu acudi, fiz o curativo, sarou, agora segue. É assim. Caiu, levanta, né? Dá beijo, abraça, caiu, levanta. Bastante carinho, agora vai embora, chega, não vai ficar chorando nas pitangas não, gente, pra frente. Não, a vida continua, não pode não.
Delma, e você está cumprindo lindamente a sua missão, né? E se não tivesse os nossos filhos, a gente não estaria aqui se conectando e conversando e sendo rede, né? O tempo todo, Delma e eu, quando a gente está trocando mensagem, a gente usa o tempo todo hashtag somos rede, somos amparo, e a gente está aqui realmente para acolher, para crescer, assim, essa rede acolhedora mesmo e humana. E Delma, vamos conversar um pouquinho sobre o Fórum Multiprofissional, né? Quando a gente fala em missão, fala de carreira, fala de maternidade. Fala um pouquinho pra gente, deixa você contar aí como é que tá o andamento, os planejamentos. A gente já fez a primeira postagem hoje para divulgar o Fórum Multiprofissional, né, em parceria com o FMG. Então, o fórum ele foi uma idealização desde o ano passado, né, Dani? Ele chegou a ser publicado e divulgado nas redes, idealizado pela Dani, por mim, pela doutora Nelisa, que trabalha com sono. Quem está nessa realidade conhece bem ela. Ela esse ano não está na coordenação do evento, por questões pessoais e profissionais, mas ela está participando do evento como palestrante, né, esse ano. E era um desejo nosso tentar identificar o que a universidade ela vem fazendo pela trissomia do 21, considerando de fato essa condição como epidemiologicamente muito relevante, né? Muito comum entre a população. E entender, inclusive, porque a UFMG ela tem hoje um núcleo de acessibilidade e inclusão, e cada vez mais eles vêm falando sobre a inclusão e acessibilidade, trazendo protocolos para a gente. E às vezes eu me pego pensando, cara, será que a gente está preparado para receber hoje os nossos filhos tão estimulados? Será que hoje eu seria capaz de receber? Eu saberia como lidar? Tem capacitismo, né? Natural da gente, né? Então, acho que surgiu esse desejo da gente conversar sobre autonomia, porque como a universidade ela já vem trabalhando essa questão da inclusão de uma forma forte nos últimos anos, eu acho que é hora de, no mês de março, a gente falar sobre esse assunto, já que essa geração aí, especialmente em que muitos pais da década de 80, especialmente, abriram portas para muitos no crescimento, no desenvolvimento, se tornaram adultos muito proativos, a gente ainda não sabe, considerando o quanto essas crianças hoje estão passando por intervenções, por carinho, por afetividade, por acolhimento, por estimulação, quem elas vão ser. Então, acho que abrir essa porta de discussão dentro da universidade, ela era necessária para nos preparar também, enquanto docentes, enquanto colegas, enquanto alunos que estão ali na universidade, que talvez eles nunca tinham parado para pensar. Ontem mesmo eu passei um vídeo da Fernanda Scherer, se não me engano o nome dela, uma moça com T21, se não me engano, lá do Sul, que fez designer gráfico, ela contando a trajetória dela. Ela falou, nossa, eu nunca imaginei isso. Eu falei assim, e se você tivesse a Fernanda na sua turma, como você agiria? Então, eu sempre provoco muito eles. Eu acho que trazer as pessoas... E lá, a universidade é de fato um universo, né, Dani? Então, a gente não se comunica muito, não. Então, quem está na TO, quem está na física, quem está em cada um dos locais lá, a gente não sabe exatamente como que está fazendo, o que não está. Né? Então, a ideia era agrupar, reconhecer cada um lá no seu fazer, no seu cantinho lá, dentro de cada uma dessas especialidades em saúde lá, para ver o que está pesquisando, o que está estudando, o que está implementando na prática, se tem extensão, não tem, né? O que tem no consultório, de experiência de consultório mesmo, para debater isso junto com pessoas que não são da universidade, mas que estudam, que estão aí no 21 Conecta, que estão na vida, com as ONGs, com as próprias pessoas com síndrome de Down e com o próprio núcleo de acessibilidade. Então, a ideia é fazer um fórum um pouco mais... a gente desenhou, a Dani e eu, a gente desenhou para ser um pouco mais fracionada aí ao longo do mês de março, né? Para poder não sobrecarregar tanto as famílias. Então, 2 vezes por semana a gente vai se encontrar com um grupo de profissionais, de pessoas, de famílias, para conversar sobre um tema específico, tendo por base o que vem sendo feito na universidade e o que pode tanto melhorar a universidade, trazer para dentro dela, quanto levar para fora da universidade esses trabalhos. Então, ele está sendo criado aí com muito carinho, né, pela Dani, por mim, pela doutora Nelise também no ano passado. Pelo programa da primeira infância também, pela né? primeira infância plena, pelas alunas que estão super empolgadas na produção do evento, né, envolvidas,
desejosas de chegar o dia dos eventos realmente, né? Eu que deixo um pouquinho a desejar, porque elas me perguntam sempre se eu já fiz, se eu não fiz, e a agenda da gente fica doida, né? Então eu que atraso elas um pouquinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Desculpa, Dani. Vamos lá. Tranquilo demais. Maternidade real. Uhum. A Laís está dormindo, né? Expectativas, então. Hã? Ótimas expectativas aí para o mês de março. E vai ser maravilhoso. O evento vai ser online, 100% online, gratuito, né? Conhecimento disseminado aí para todos. A gente pede a ajuda de todo mundo para começar a compartilhar, tanto com famílias, profissionais, outras instituições também, pessoas com T21 para falar por si mesmos, né? É isso que a gente mais está querendo também, né? Sempre vai ter participação de pessoas com T21 nos encontros, né? No fórum. Delma, algo mais que você queira falar? Alguma mensagem final? Foi maravilhoso. Quero te agradecer imensamente por esse encontro, que é esperado desde o ano passado, né? A gente marcou, desmarcou, né? Mas graças a Deus deu certo. Eu te peço desculpas pelo pessoal, porque eu fui falando muito, e eu falei não como professora, só tecnicamente, mas eu abri meu coração de fato, né? E falei muito brincando também, de uma forma muito impessoal, realmente. Porque eu falei com você, Dani, que é minha amiga, né? E eu considero todo mundo que está nessa rede como meus amigos, e mesmo que a gente não se conheça, né? Tem muita gente que eu nunca vi na vida, mas que eu viro e mexo, estou batendo papo e trocando opinião e até ficando brava. Meu Deus, como que base uma coisa dessa, né? E é fantástico, realmente. Eu agradeço muito, na verdade, a iniciativa sua, Dani. Preciso também falar da iniciativa da Karina e Casati também, que é uma guerreiraça, né? Que está com uma rede fantástica e agora também, que é a Rede T Brasil, onde ela incorpora T21, TEA, todo mundo, qualquer criança, qualquer um que queira trabalhar pelas crianças também. Muito fantástico. Então, eu acho que é importante sempre somar, né, Dani? Eu acho que o 21 Conecta veio para somar e eu espero que o Primeira Infância some mais ainda a essas pessoas, porque enquanto a essas instituições, porque o programa ele não é meu, né? Ele não é da Maria ou do João. Ele é da universidade e a universidade é do povo, né? Então, o nosso trabalho é para a sociedade. E é isso que a gente procura fazer, um trabalho bem feito, um trabalho sério, e tentando se conectar todo mundo que puder. Isso mesmo. É de todos, para todos e com todos, né, Delma? Exatamente. Peço desculpas aí por algumas interrupções. Maravilhoso! Maravilhoso, é assim mesmo. Assim mesmo. Delma, realmente foi uma oportunidade única e que a gente continue crescendo a rede, construindo, somando forças. E em breve mais notícias aí sobre o Fórum Multiprofissional de Autonomia, né? Em parceria com a FMG, Primeira Infância 21 Conecta. Um beijo enorme, Pedro. Um beijo para a turma aqui, ó. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo, Delma. Obrigada. Tchau. Tchau.